Muitos analistas argumentam que a política é uma atividade eminentemente moderna, racional e que aquelas paixões eleitorais são, acima de tudo, programáticas e ideológicas. Nessa série de vídeos baseadas na obra do historiador Raul Girardet, eu vou demonstrar que grande parte dos discursos que fazem parte da imaginação política das pessoas vem das religiões, das crenças populares e da mitologia. Sem perceber, porque é um fenômeno inconsciente, as pessoas se entusiasmam e mergulham no universo mitológico repleto de conspirações demoníacas, de profetas anunciando o retorno à Era de Ouro e de heróis salvadores prometendo conduzir o povo unido à Terra Prometida. Não há ateu na política. Ao lado da história política tradicional, que tem contribuído muito para a compreensão da dinâmica histórica, existem algumas vertentes de pesquisa que se interessam por questões mais sutis da realidade. Esse é o caso da história cultural, que estuda os discursos pelos quais as pessoas criam sentido para o mundo, da história das ideias, que estuda a criação e o desenvolvimento dos conceitos numa dimensão intelectual, e da história das mentalidades, que analisa as relações entre a imaginação das pessoas e a realidade social. Esses estudos levam em consideração o fato de que a história e a cultura também são constituídos pela nossa dimensão inconsciente. Ou seja, não é só a razão e a consciência que cria a realidade histórica. Muitos fenômenos sociais só podem ser compreendidos de forma ampla se a gente considerar as dimensões irracionais e inconscientes desses fenômenos. E o que se percebe é que em momentos de crise, seja ela política, econômica ou social, as pessoas ficam mais suscetíveis ao seu inconsciente. Ou, para usar um termo do Raul Girardet, ficam mais suscetíveis a essa efervescência mitológica. Denúncia de uma conspiração maléfica que teria o objetivo de submeter os povos à dominação de forças obscuras. Imagens de uma idade de ouro ou de uma revolução redentora que conduziria a humanidade ao reino da justiça. Apelo ao grande líder salvador, restaurador da ordem ou conquistador de uma nova grandeza coletiva. Raul Girardet demonstra que essas narrativas estão presentes no segundo plano das grandes doutrinas políticas da história. E para ele, analisar essas mitologias ajuda a explicar a atração irresistível que essas ideias exercem sobre os seguidores. Qual teria sido, por exemplo, o destino do marxismo se ele tivesse ficado apenas com seu sistema conceitual e o seu método de análise e não tivesse aquele apelo profético e aquela visão messiânica que o caracteriza? Cruzadas e guerras santas, incluindo o terrorismo, revoluções, golpes de Estado com discurso salvacionista, nostalgias de um passado idealizado, o culto de seguidores de líderes carismáticos. Todos esses fenômenos também revelam a presença de componentes míticos e mesmo religiosos em circunstâncias aparentemente laicas. E como em toda mitologia, é aí que o mito se encontra autônomo, fechado em si mesmo, interessado apenas na sua autoafirmação. Ou seja, quando a disputa se torna mitológica, a posição ideológica acaba impactando menos do que a sensação inconsciente de participar de uma batalha mítica do bem contra o mal. E daí talvez o acirramento de ânimos entre antagonistas que passam a se odiar por motivos aparentemente políticos. Girardet analisa 4 grandes conjuntos mitológicos que, para ele, ajudam a explicar muitos movimentos da história: a conspiração, a Idade de Ouro, o Salvador e a Unidade. E nós vamos discutir detalhadamente cada um desses temas na série Mitos e Mitologias Políticas aqui no meu canal. No próximo vídeo a gente vai delinear o conceito de mito para
começar a pensar a política a partir dessa perspectiva. Todos estão convidados para participar do fórum e discutir essas ideias. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. A aventura mal começou!